oficial do Atlético, a CG Oficial, a entrevista coletiva do presidente Adson Batista. Boa noite, Adson. Primeiramente, parabéns pela vitória. E aí, só pra gente citar quem fez os gols hoje, né? Luiz Fernando, Shailon e Baralha, jogadores grandes que decidiram um jogo grande. E aí eu te pergunto, o Atlético tem jogadores grandes para conseguir o acesso nessa temporada? Olha, se jogar desse jeito, o Atlético vai conseguir superar as grandes adversidades, porque nós não temos margem para erro, né? Então, como você disse, o Baralhas é um jogador excepcional. Ele fez um primeiro tempo ruim e fez o melhor segundo tempo, talvez, do campeonato, depois do retorno dele. Ele fez o segundo tempo fantástico. Então é um jogador que não se abate, jogador que não se entrega. Ele errou passes, devolveu algumas bolas erradas, estava correndo um pouco atrás da bola. No segundo tempo ele foi perfeito, decisivo, marcou, deu a vida. Aliás, a vontade que os jogadores do Atlético implementou desde o começo do jogo foi algo fenomenal. Se jogar com essa vontade aí, com essa disposição, a gente vai chegar, humildemente falando, porque esse campeonato, volto a dizer, é o mais difícil que nós disputamos. Um campeonato com muitas equipes capazes de chegar ao acesso. Então, muita coisa vai acontecer, a cada jogo é uma história, mas esse jogo era primordial. Além de ser 6 pontos, nós jogamos com uma equipe que fez uma das melhores partidas aqui. Essa equipe aí muito organizada, muito bem distribuída. Os 3-1 foi porque o Atlético mereceu, o Atlético teve, em um curto espaço, fez 2 gols e isso nos trouxe a vitória. Mas teve momentos que a equipe do Criciúma teve um volume muito interessante. Teve alguns 10 ou 15 minutos do primeiro tempo, alguns momentos do segundo tempo, mas o Atlético conseguiu vencer uma grande equipe, como foi com o Juventude. Então o Atlético está ficando muito forte dentro de casa, algo que não acontecia no campeonato. Então a gente traz esperança, mas não empolgação. Traz confiança que a gente possa atingir o nosso objetivo, né? Tive uma informação que o Coutinho tem uma lesão grave, a gente espera que ela não seja tão grave, que é no tendão de Aquiles. Então, se a gente não tivesse trazido o Matheus Peixoto, nesse momento talvez a gente estaria aí num momento decisivo com muita dificuldade. Aliás, o Matheus Peixoto entrou muito bem, é um jogador inteligente, que tem muita presença e fez uma grande partida, não deixou o nível cair em momento nenhum. Adson, boa noite. Sobre o Baralhas, você pretende comprá-lo ou isso depende da situação do Atlético para o ano que vem em Série A ou Série B? Olha, o Atlético comprou um percentual para o retorno do Baralhas, né? Então hoje o Atlético tem o maior percentual, né? E é um jogador que tem a nossa cara. Se o Atlético atingir uma meta, a gente fica mais encorpado para fazer investimentos, né? O clube, quando chega numa Série A, ele tem condição de buscar alguns desafios. Por exemplo, falar um negócio claro, eu sou um cara muito transparente com as coisas, né? E no futebol você tem que ter muito cuidado, que as pessoas levam para um lado que não tem nada a ver. A construção de uma equipe hoje é muito difícil. Às vezes você está aí apanhando e talvez você fez o seu melhor, buscou as situações e nada acontece. Então, futebol é para poucos, é muito difícil. Então, a chegada de um clube como o Atlético, que é um clube saneado, que não vai ter que ficar desviando dinheiro para pagar dívida, não é um clube que vai entrar numa Série A, se caso isso acontecer, com a mão na frente e outra atrás. Que esse é o maior problema, né? Quando você tem muitas dívidas para trás, quando você tem muitos problemas para trás. O Atlético está gastando desde janeiro, o que eu queria falar primeiro, mais do que arrecada. Nenhuma empresa sobrevive assim. Então, ao final do ano, toda reserva ela pode ter sido gasta, né? Porque a conta não fecha. Para você ter uma equipe com capacidade de chegar. É evidente que eu já subi com um time barato, já subi com um time de guerreiros, mas tinha 2, 3 peças ali que puxava. Hoje está muito mais difícil, ainda mais você caindo numa Série A, administrando contratos que estavam sendo cumpridos, né? Que tinham mais tempo de contrato. Então, o Baralhas é a cara do Atlético, ele me deixa orgulhoso,
Porque o que ele deixa em campo é tudo que ele tem. Ele corre para todo mundo, ele luta, ele contagia, ele cobra dos jogadores, né? E eu tenho que ressaltar grande partida que o Alex fez, grande partida que o Prates fez, o Salles, né? O Dodô estava bem no jogo, né? Então o Luiz Fernando voltou a jogar muito bem, foi decisivo, né? O próprio Shailon. Então, cara, com esse crescimento, a gente tem que reconhecer o trabalho do Jair. Que o Jair, os jogadores olham nele e acreditam no que ele fala. Não que não acreditava com os outros, mas ele conseguiu recuperar o emocional dos caras. Então tem que valorizar isso e tem meu reconhecimento. De 24. Ele está aqui garantido até 24. Final de 24. Não tenha dúvida disso. Presidente, mediante essas situações que você respondeu aí na pergunta anterior, de despesa maior que receita, um Atlético que em uma outra hora no campeonato esteve a 11 pontos do G4 e agora a 1 ponto, conquistando esse eventual acesso à Série A, seria a maior conquista da sua gestão em anos no Atlético Goianiense? Não. Acho que você, com todo respeito, você é um cara que vive no Atlético todo dia. Eu tive muitas conquistas aí atrás, com muito mais dificuldades. Muito. O Atlético, quando a gente chegou aqui, pra gente brigar com o Goiás, porque o Goiás nadava de braçada aí sozinho, né? Batia em todo mundo, cedo, de tarde, de noite. Aí o Atlético botou respeito na casa, porque a gente competiu. Desde 2006 o Atlético briga de igual para igual. Respeitamos muito o Goiás, respeitamos todo mundo, mas o Atlético foi corajoso e buscou crescer em títulos regionais para um local que tem 3 grandes equipes e boas equipes no interior, é importantíssimo. Não adianta, quem falar isso, ao contrário, é porque está desviando foco para não assumir a responsabilidade. O Atlético hoje era o 4º, atrás até do Goiânia. Hoje ele é o 2º. O Atlético foi campeão brasileiro da Série B. O Atlético disputou a Sul-Americana, ganhou do Nacional com o Soares lá e tudo, com o estádio de 40 mil pessoas. Então, tem muitos feitos aí, né? Então, muitas coisas. Não adianta comparar, empolgar com nada. É evidente que, 11 pontos. Mas futebol, isso acontece. É só, chegou o Jair, conseguiu encaixar um sistema, uma fórmula, e o que aconteceu? O time hoje está brigando. Mas se a gente for lá no Ceará, com o espírito que a gente foi, com o Botafogo, naquela apatia, vai ficar aquela depressão, uma semana difícil, você tentando recuperar todo mundo, que agora não tem margem para erro. Então a gente tem que ir lá com o mesmo espírito que foi aqui hoje. Porque senão, 1 ponto já se torna 4, 5, 6 e por aí vai. Então, nesse momento, é um momento de pé no chão, ser humilde, não achar que conseguiu, não conseguiu mesmo. Eu só acredito que as coisas vão se definir daqui umas 6, 7 rodadas, né? E vai ficar para os finalmente. Talvez o Vitória aí que vai atingir uma meta, porque foi muito regular durante o campeonato, né? Dentro e fora de casa. Mas vamos aí trabalhar muito para que o Atlético atinja esse objetivo, que eu acho que ainda tem 3 vagas em aberto. Acho que o Vitória, com a vitória hoje, confirmou, né? Fica muito difícil. Muito difícil, vamos ser realistas, né? E time que não oscilou. Então, é igual o Atlético em 2016. Adson, boa noite. Com certeza você já deve ter olhado a tabela, né? E viu que o Atlético passou o Vila Nova. Uma coisa que, se falasse o turno passado, no meio do turno passado, todo mundo diria que talvez seria impossível, né? Qual a sua análise do momento dessa tabela, né? Já preparando o campo para o clássico que não está longe, né? Pouco mais de um mês. Olha, é importante a sua pergunta, porque aqui em Goiás, né? Conjuga muito verbo, Vila e Goiás, essas situações. Quando o Atlético tem o seu valor, o Atlético é um clube capaz. Nós fizemos um primeiro turno ruim, mas nossa briga não é só com Vila Nova. É evidente que nós vamos pensar no Vila Nova na semana do Vila Nova. Vamos ficar pensando no Vila Nova, esquece do Ceará, esquece do Ituano, aí nós vamos ficar lá atrás. Isso não significa nada. Para mim vai ter algum significado na última ou na penúltima rodada, os quatro que irão subir, né? Que eu acredito que vai ser na última,
Vai desenhar, tá muito apertado. Um ponta, 2 pontos é muita coisa, porque é muito equilibrado, né? Então, nós não disputamos campeonato só com Vila Nova. Eu podia vir aqui para agradar torcedor, ficar aqui fazendo gracinha e depois no fim passar vergonha. Futebol, você tem que respeitar todo mundo. Eu respeito o Vila Nova. Às vezes a gente teve alguns embates aqui, eu falando uma coisa, o Hugo fala outra, porque eu vou defender meu clube de unhas e dentes. Ele também vai defender o dele. Às vezes ele fala muito, às vezes eu falo muito. Mas a gente tem que entender que esse momento, adversário do Atlético, é umas 8 equipes aí, não é só o Vila Nova. Ô Adson, nessa reta final agora, a gente, por exemplo, vai ver agora o Novo Horizontino jogar com a ABC em casa, e tá todo mundo de olho nesse quarto colocado, né? Não digo o Atlético, porque você falou que tá com problemas aí financeiros, tá gastando muito, né? Mas você acha que vai ter mala aí nessa reta final? Isso aí é algo que normalmente é proibido, mas eu não tenho que comprovar nada, mas é algo que pode acontecer. Eu, particularmente, vou fazer o que eu sempre fiz: ganhar no suor, no trabalho, na confiança. Se tiver alguma coisa para prometer aqui para os nossos jogadores, já prometemos até a alma, então não tem mais para prometer. Aliás, não são mercenários. Esse grupo nosso não é muito apegado em dinheiro. Dinheiro vem em segundo plano. Aliás, ressaltar aqui a confiança que eu tenho em muitos jogadores. Hoje eu chamei alguns jogadores na minha sala e falei com eles da importância desse jogo e o que aconteceria um insucesso aqui dentro de casa, pelo adversário, o jogo de 6 pontos. E eles se assumiram e deram a resposta. Então nós temos jogadores capazes, que se tiver com espírito, com competitividade, com humildade para ralar a bunda no chão quando precisa, nós podemos brigar até o final e atingir essa grande meta.